amigos do Grupo Só da Santos. Olha, vou fazer um react aqui da entrevista coletiva do Marcelo Fernandes, que tem 12 minutos. Eu acho importante colocar o que o treinador do Santos está falando ou falou após o jogo contra o Flamengo e já projetou o jogo contra o Curitiba. É muito importante a gente dar voz para o Marcelão. Vamos escutar aqui que ele já começa com um aviso aqui, ó. Vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero deixar registrado o que esses jogadores estão fazendo em termos de recuperação e a diretoria também, junto com o Galo, aí fizeram uma logística maravilhosa para a gente vir para cá segunda-feira. O pessoal ficou, acho que 6 horas com a sua família e veio embora para Brasília. Tivemos 2 noites de sono, né, para a molecada aí, primordiais. Nós fizemos exames ontem e hoje até a hora do almoço e pegamos os resultados quando era 4 horas da tarde. Ele tá falando do dia do jogo, tá? Da quarta-feira, dia do jogo. 4 da tarde ele pegou o resultado dos exames do CK para quem podia estourar ou não de lesão, que estava próximo ou não de lesão. E temos uma preocupação muito grande, pois já perdemos João Basso. Vínhamos de uma vergonha que passamos lá em Porto Alegre, foi muito duro aquilo, e mudamos a chave de maneira rápida, contra o Curitiba, mas num campo molhado, e depois pegamos o Corinthians fora com outro campo molhado. Os jogadores estavam muito carregados. E a intenção no começo do jogo era colocar o Rincon de terceiro zagueiro, entendeu? Para nós manter nosso 3-5-2. Antes dele falar dessa possibilidade, vocês perceberam que ele não esquece o 7-1? Ele está usando o 7-1 que o Santos tomou, aquela vergonha, como chave de mudança? Vamos lá. Vamos falar agora sobre o Rincon. Só que com o movimento, eu tinha feito a pré-eleição justamente na de 3-5-2 com ele por dentro, porque ele é um cara experiente, também estava com muita carga física, também era um lugar que ele poderia se expor menos, e ao mesmo tempo comandar bem ali atrás, que ele tem esse dom como capitão. Mas na pré-eleição nós já fizemos as duas opções, tanto no 3-5-2, como se acontecesse, eu passei a pré-eleição também do 4-4-2, abrindo o Nonato e o Jean Lucas para o lado, jogando ele por dentro. Você perceber que o Marcelo Fernandes não é aquele técnico que vai com uma ideia só, uma convicção, e vai com ela até o final. Você percebe, né? Deu para sentir no jogo contra o Flamengo que ele tinha duas alternativas que pudessem fazer com que o Santos anulasse as principais jogadas do Flamengo e fazer com que o Santos também chegasse no gol do Flamengo. E foi o que acabou acontecendo, né? Porque estavam sobrando 2 zagueiros lá atrás, a equipe estava um pouco desorganizada e não podia deixar o meio de campo dele jogar. Depois encaixou e viramos o primeiro tempo até com um jogador a mais, empatando o jogo. Foi importante. E qual foi a outra pergunta, Bruno? Perdão. A torcida, cara, a gente só tem que agradecer, cara. A gente tomou de 7 lá em Porto Alegre, os caras continuaram ajudando a gente, dando moral. Lembrou de novo do 7, hein? Moral, que vão com a gente até o fim. Porque eles também sabem quem está desse lado, sabe? Sabe que essa molecada está dando a vida por esse clube. Volto a dizer, não ganhamos absolutamente nada. Estamos numa briga para sair dessa situação incômoda, ainda estamos na situação incômoda, mas aqui tem muita tem muita humildade, simplicidade e não tem nenhum tipo de vaidade, sabe? Essa molecada merece demais, eu falo para eles porque estão honrando a camisa do Santos como nunca. A gente só é um parceiro deles e que tenta fazer as coisas mais breves e simples possíveis, estudando os adversários para que a gente saia o quanto antes dessa situação. Hoje foi um passo importantíssimo. Uma vitória como já tinha sido com o Palmeiras, com a equipe titular, e hoje contra o Flamengo a mesma coisa. Foi o que eu falei para eles, não é qualquer time que chega aqui ganhando um Flamengo do jeito que tem essa equipe tão bem treinada, com um treinador que eu particularmente sou muito fã, professor Tite. E assim, cara, acho que valorizou muito tudo isso pelo que eles estão fazendo no dia a dia e porque eles estão se dedicando ao clube. Acho que essa molecada está toda de parabéns. Aí você percebe que o Marcelo Fernandes, ele traz o grupo para ele, tá? Ele assume a culpa do 7-1, que foi o que ficou na cabeça do Santista, o que ninguém esperava, enfim. Mas ele traz o grupo para ele traz os jogadores para o lado dele, ele valoriza as peças que ele tem. As mudanças feitas, né, com o Nonato e o Lucas Lima no banco, ninguém sentiu falta do Lucas Lima. E o Nonato jogou bem, né? Com o Fernandes e o Rincon podendo entrar de terceiro zagueiro, o Dodô no banco, porque estava com problema no joelho, né? Trazer a liberdade para o Soteldo criar,
o Marcelo ele tá fazendo direitinho o trabalho de trazer o grupo para ele. Vamos seguir. Sem dúvida. E assim, eu falei lá no vestiário a mesma coisa. A nossa equipe só vai conseguir os resultados que precisa se nós tivermos a intensidade que estamos tendo e competir como a gente está competindo. Essa é a frase que marca a era Marcelo Fernandes. Só vamos conseguir nossos objetivos se tivermos a intensidade que o Santos teve contra Bahia, Vasco, Palmeiras, contra mesmo na derrota Bragantino, contra Flamengo, contra Corinthians, né? Essa intensidade, e se souber competir. Caso contrário, o Santos vai continuar correndo risco, tá? A frase que, para mim, marca a era Marcelo Fernandes. Se não tiver isso, nem intensidade, nem competir com os adversários, com qualquer time do brasileiro, nós não iremos ganhar. Perfeito. Foi isso com o Internacional lá, entramos mole no jogo, tomamos 1, 2 e a equipe não reagiu. Não pode ter isso. E o espelho para essa partida de hoje foi o jogo do Palmeiras. Sabíamos que ia enfrentar uma grande equipe, sabíamos que ia ser pressionado em certas horas, mas estudamos bem e fizemos aquilo que era necessário. Então, assim, a postura ela foi aquilo que eles sabem o que tem que ser. Não adianta eu falar taticamente do time que nem treino 3-5-2, tinha variação para 4-4-2, se eles não tiverem intensidade. Ela é fundamental. E toda vez que eles colocaram a intensidade e mostraram essa baita vontade que eles estão, a equipe buscou os resultados. Assim, cara, nos últimos 3 jogos, 7 pontos, né? E com 2 jogos em campo completamente encharcados, que foi do Corinthians e do Curitiba, na Vila Belmiro. Os caras estavam muito sobrecarregados, estavam com muito medo de perder o Joaquim hoje. Primeiro tempo ele pôs a mão na coxa, eu pensei até em... Ele falou que não era nada, era mais no glúteo dele. No intervalo eu fui nele. No bumbum. Tanto que, eu sou sincero, eu perguntei se estavam todos bem, todos falaram que estavam bem. Eu ia tirar o Rodrigo para colocar o Mendonça. Ia deixar o Rincon. Depois cheguei no Rincon, como você está? Estou um pouco cansado. Quando ele falou que está um pouco cansado, eu chamei o Rodrigo de volta, mantive o Rodrigo e tirei o Rincon. Porque a gente tem 23 jogadores de linha, Felipe. Não podemos brincar. Já perdemos um defensor experientíssimo que vai fazendo muita falta para a gente, que é o Basso. Vocês prestaram atenção? 23 jogadores de linha. E nós temos 3 zagueiros. Joaquim e Messias pendurados com 2 amarelos. O Jair, que veio de uma cirurgia há 9 meses. Hoje, mas eu nem cogitei a chance de colocar o Dodô, porque o Dodô ainda estava sentindo o joelho. Olha aí. E tinha vários assim que de repente não ia jogar. Se eu chegasse ontem para escalar o time, eu falo para você que ia tirar uns 6 jogadores, 5 ou 6. Olha Estavam isso. todos muito carregados. Trouxemos a equipe de fisiologia, trouxemos termografia, trouxemos tudo e acusou. Fiquei muito preocupado ontem. Mas hoje as coisas melhoraram. A gente foi no boca a boca. Tinha falado até com o Jair, que a possibilidade dele de repente jogar. O Jair hoje, eu acho que ele tem condições de 45 minutos e mais isso. Está treinando importante muito bem. Isso. Mas é um jogador que a gente tem que ganhar. Daqui a pouco ele vai ter que jogar. Entendeu? Então, assim, tem que ser muito minucioso. Tanto que quando tomamos o cartão amarelo, não demorei 2 minutos para colocar outro jogador, que eu sabia que corre o risco de querer compensar, né? Então, são atitudes corretas do Marcelo. Se ele tem a possibilidade da substituição e ele vê que pendurou um Lucas Braga pela direita, que o Bruno Henrique dá trabalho, tira o Lucas Braga, bota o João Lucas. Pendurou um Rincon, estava cansado, mas tirou o Rincon. Pendurou o Fernandes, tirou o Fernandes, colocou o Dodi. Ele não perde tempo, ele não dá vacilo, não dá mole. A gente soube fazer na hora certa, quem entrou muito bem. E volto a dizer, essa molecada aí vale ouro e essa vitória para eles. Dedicar também a minha comissão técnica, Claudio Miro, Azul, Calito, sabe, que são pessoas que estão ajudando muito, o Emerson, a gente trabalha muito, muito duro. A gente sabe a responsabilidade que está em nossas mãos. Sabe, eu sou da cidade, são 112 anos de um clube que a gente se dedica exclusivamente para ele. E, cara, eu só estou feliz pelo Santos, de minha parte é isso. Pelo Santos, por esses jogadores, por essa torcida, cara, que eu só posso agradecer por tudo que eles fazem pela gente. Volto a dizer, não conseguimos nada. É pezinho no chão, trabalhar muito, que temos jogos dificílimos pela frente, a começar do Cuiabá segunda-feira. Olha só, o Marcelo vem de uma família tradicional, Antoninho Fernandes, Zé Paulo Fernandes. Cara, é um cara que você vê andando na cidade de Santos, você cruza com ele na cidade de Santos, é um cara que tromba a torcida, que passa no meio da torcida e que sabe da responsabilidade de manter isso, de manter esse clube na primeira divisão. Talvez o Marcelo, o subestimado Marcelo por muitos, que inclusive estão me assistindo aqui, né? Hoje
esteja superestimado, mas por méritos próprios. Eu vi uma arte sensacional, tá? É do SofaScore. Junta Turra, Hellman e Aguirre. E em 21 partidas eles conseguiram 5 jogos comandando o Santos. O Marcelo em 8 conseguiram 5 vitórias. O Marcelo em 8 conseguiu 5. Tem que valorizar esse cara, porra. Obrigado. Assim, a nossa forma de jogar ela está sendo bem clara, né? Desde quando a gente assumiu, né? De 3 zagueiros. O que está realmente... Vou ser bem sincero para você. Do meio para frente, a gente tem várias opções para você continuar no 3-5-2, no 4-3-3, no 4-4-2. A gente está bem... Mas o nosso problema hoje é a zaga. Nós estamos com o Joaquim com 2 cartões, nós estamos com o Messias com 2 cartões. Eu disse. Temos o Jair, que está com 8 meses e meio de cirurgia LCA no joelho, voltando agora, sem ritmo de jogo. Então, essa é a nossa situação. O Dodô, que hoje não teve condições nenhuma de jogar. Eu acho que a equipe, eles estão propensos a fazer aquilo que a gente estuda o adversário e vai fazer. Entendeu? Mas a nossa preocupação maior, sim, é do setor defensivo. Que a gente tem que ser consistente, a gente está numa luta muito grande para parar de tomar gols, né? Hoje tomamos um gol onde a equipe estava muito bem na bola parada, uma bola baixa de primeiro pau. Vacilo, não aconteceu, mas tivemos responsabilidade, tivemos calma, também controlamos a ansiedade, mesmo com a expulsão do Gerson, para conseguir a vitória e foi de bom tamanho. Boa noite. Algumas semanas atrás, teve aquele resultado, dá para se dizer, atípico, né? A gente ficou dando Santos como quase morto. Sim. Né? Depois daquilo, vocês conseguiram uma vitória contra o Curitiba, um empate fora com o Corinthians, e agora uma vitória contra o Flamengo, também praticamente fora de casa. Como que foi para internamente aí, você sempre foi muito sincero, com os jogadores, com o torcida, transformar esse resultado negativo num momento de virada na temporada do Santos? Tem um detalhe muito interessante, e assim, isso é geral, tá? Isso é geral. Quando o Marcelo assumiu contra o Bahia, ficou nítido que, cara, ele ia apagar o incêndio, tentar apagar o incêndio, mas ninguém sabia do que ia acontecer. Que o risco do rebaixamento era iminente, muito iminente. Chegava a 60%, segundo os matemáticos, tá? O risco ainda existe, diminuiu, mas ainda existe, tá? Porque restam 8 partidas. 8 partidas. O Santos está a 5 pontos da zona do rebaixamento, mas restam 8 partidas. Mas o Marcelo, ele mudou o vestiário do Santos. Eu sempre falo isso para vocês. Eu acho que ele vai confessar isso agora, quer ver? E vou ser bem sincero para você de novo. Quando eu assumi a equipe no jogo da Bahia, você pode ter certeza que ninguém acreditava na gente. Eu falo para você de carteirinha, ninguém acreditava. Dentro do clube, né? Foi espetacular, merecida, lá em Salvador. Fomos para o Vasco em casa, naquela ansiedade ainda da torcida, ganhamos de 4-1. Depois fomos para o Clássico do Palmeiras, onde todo mundo achava, ganhou 2, agora é normal. Fomos lá, ganhamos do Palmeiras. Jogamos com o Red Bull em casa, uma partida muito boa que fizemos, e perdemos de 3-1. Saímos aplaudidos de campo. Ali, internamente, a equipe estava muito forte. Por isso que eu falo de competir e ter intensidade. Lá em Porto Alegre, esse jogo que você está falando, foi um branco geral. Que para mim eu sei o que aconteceu. Aconteceu de nenhum estar bem. Só que tem gente que falou que a gente tinha... Por que eu não troquei? Por que eu não fiz? Porque se eu tivesse que trocar naquele jogo, eu tinha que trocar os 11 no primeiro tempo. E eu só tenho 5 substituições. E eu não vou escolher 5 patos para pagar aquela derrota. Onde eu fui culpado, eu sou o maior culpado. Olha aí. Outra coisa que o Marcelo tem, os caras na mão. Ele falou, não vou escolher 5 patos para pagar aquela derrota. Eu sou o culpado, sou o maior culpado. Assumiu a responsabilidade. Para quem conhece vestiário, isso no vestiário chega como... Pô, o cara tá do nosso lado, o cara nos defendeu. Porque se é outro, tira do ombro. Pô, os caras não correram, não podia, só tinha 5 alterações, senão faria 11. Não, ele tá falando isso 3 partidas depois, hein? Então ali a gente administrou muito bem, no outro dia já acabamos com esse jogo. Para nós foi muito atípico. Para muitas pessoas não, mas foi muito atípico. Tínhamos a resposta imediata com o Curitiba, ela veio. Depois um jogo dificílimo na Arena Corinthians, empatamos no final. E hoje aqui está a resposta. Então, assim, nós sabíamos que foi atípico aquele jogo, com certeza. E nós acreditamos em nós. Nós sabemos que a gente está atrás, nós sabemos o clube que a gente joga, nós sabemos a torcida que a gente tem. E a gente vai até o final fazendo o possível e impossível para deixar esse time, no mínimo, no lugar que ele merece. Excelente, para mim foi excelente a entrevista do Marcelo Fernandes pós-partida, pós-vitória sobre o Flamengo.
Cara, eu sou suspeito para falar do Marcelo Fernandes porque eu trabalhei com ele no Santos. Ele foi o técnico campeão paulista de 2015 e pegou o time assim numa mesma situação, tá? O Anderson Moreira saiu, o time sem dinheiro, nego indo embora, Aroca, Aranha, Escambau de Madureira. Tinha o Robinho que segurou a bronca, que comprou o trabalho do Marcelo, como essa molecada tá comprando o trabalho do Marcelo, isso e aquilo, e rolou em 2015. O Marcelo muito mais maduro, assume o Santos numa situação muito, mas muito pior, ocasionada por esta diretoria incompetente, tá? Eu entendo o lado do Marcelo de querer falar apoio da diretoria tal, é o mínimo que eles podem fazer, porque de futebol eles não conhecem porra nenhuma, e o Marcelo tá aí, ó. O Marcelo tão subestimado por muitos torcedores, né? Achincalhado, que foi mandado embora pelo senhor André Rueda dos Santos por causa do Lisca, o técnico dos sonhos do senhor André Rueda, que teve que engolir o Marcelo Fernandes de volta, como engoliu o Soteldo também, quando a água batia no queixo, né? Engoliu o Marcelo Fernandes de volta graças ao Galo, tá? E tá aí, o cara que tá salvando o Santos. E eu peço muito respeito ao trabalho do Marcelo Fernandes. Analisem ele como treinador de futebol. O cara ganhou do Abel Ferreira, tido como o melhor técnico que atua no Brasil. O cara ganhou de um time comandado pelo técnico da seleção brasileira na última Copa do Mundo, que foi o Tite. O cara empatou com o time do Mano Menezes, que foi técnico de seleção brasileira. Cara, vamos valorizar o Marcelo Fernandes. E essa sinceridade dele é que comove o torcedor do Santos. Eu acredito, Marcelo, parabéns pela entrevista. Obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Aquele abraço. Até o próximo conteúdo. Valeu.